Bom, mas hoje eu vou falar sobre o Papa como cabeça da igreja. Está aí no tema. E uma outra coisa que eu preciso de vocês. A gente precisa dialogar bastante aqui. Eu preciso que vocês participem bem da aula. Por dois motivos. Para que a aula fique mais distraída, descontraída, e para que eu veja também se eu estou conseguindo passar o conteúdo para vocês da forma correta, da forma que precisa. Então, conforme nós vamos conversando, vocês vão falando comigo, eu vou percebendo se eu preciso corrigir de alguma forma e voltar para o tema, para que o objetivo da aula seja alcançado. Então, eu vou fazer bastante perguntas e eu espero que vocês respondam, tá bom? A primeira pergunta: quem é o cabeça da igreja? O que vocês têm a me falar sobre o que é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Essa é fácil. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E o que isso significa? Quando eu falo que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, isso tem um significado. Isso quer dizer alguma coisa. E o que significa Cristo ser o cabeça da igreja? Ele comanda a igreja. O que mais? Ele é o Senhor absoluto da igreja. Oi? Que nós somos o corpo. Vamos fazer uma analogia. Existe condições de um corpo ter vida sem a cabeça? Não. Então nós já temos aí uma resposta. Ele comanda a igreja, ele é soberano sobre a igreja, nós como igreja somos o corpo dele, e a igreja não tem vida sem Cristo. Não há possibilidade. Até mesmo quando a gente recebe alguma notícia que alguém teve morte cerebral, a gente tem que entender que a pessoa morreu. Por mais que esteja respirando, está respirando por causa de um equipamento que está empurrando o ar e tirando o ar de dentro do pulmão. Esse empurrar o ar e tirar o ar de dentro do pulmão faz com que o coração continue batendo. A partir do momento que eu desligo aquele equipamento, a pessoa, o coração para de bater. Então, não existe em momento algum possibilidade de alguém estar vivo sem ter a sua cabeça ou a cabeça funcionando. E isso também, quando a gente olha para o corpo, a igreja, o corpo de Cristo, ele sendo a cabeça da igreja, nós devemos ter por certo que a igreja não tem vida se Cristo não for a cabeça da igreja. Então, essa é o princípio de tudo, para que a gente possa entender. Então eu tenho aí 4 versículos que pode nos traduzir, conforme a palavra de Deus nos diz, sobre Cristo sendo a cabeça da igreja. Primeiro, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então aqui a Bíblia deixando clara que Cristo é o cabeça da igreja e que Ele é o salvador do corpo. Ele salva a igreja. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Em Colossenses 1,18, em João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele nos guia até Deus. Não tem possibilidade alguma de alguém chegar até Deus se não for Cristo Jesus. Então Ele é o nosso cabeça, Ele nos guia até o nosso Pai. E o último versículo que eu trouxe aqui em Romanos 13:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Por que eu coloquei esse versículo? Porque além dele ser o cabeça da igreja, ele é o cabeça de toda a criação de Deus. Ele não só comanda a igreja, ele comanda toda a criação de Deus. Então quando nós olhamos para ele como cabeça da igreja, nós devemos entender que ele nos leva até Deus, ele nos dá a salvação. Sem Cristo nós não temos a salvação. Quando nós olhamos para Deus, para Cristo Jesus, em toda a sua plenitude, nós devemos entender que toda a criação está ligada a Cristo. Que nada acontece se não fosse Cristo Jesus. Que toda a criação tem um único propósito, para a glória de Deus. Então, entendemos aí que quem é o cabeça da igreja é Cristo, que a igreja não existiria se não fosse Cristo, e que toda a criação está sujeita a Cristo Jesus. Ok, entendemos isso. Então, o que nós vamos tratar hoje? Eu quero trazer para a igreja, para vocês, 3 pontos que nós precisamos deixar bem claro, para que a gente possa entender o erro que a Igreja Católica traz para o mundo hoje.
E a gente precisa entender quem realmente é o Papa. Se eu quero dizer que o Papa não é o cabeça da igreja, eu preciso entender primeiro quem ele é. Primeiro, e segundo, eu preciso dizer quem o Papa diz que é. Porque uma coisa é ele ser, outra coisa é ele dizer. E em segundo, o que o mundo acha que o Papa é. Porque ele é uma coisa, ele diz uma coisa, mas o que as pessoas enxergam sobre o Papa? Por que eu quis colocar dessas três formas diferentes? Porque nós temos respostas diferentes para essas três questões. O que ele realmente é, o que ele diz ser, através das suas bulas, através do catecismo da Igreja Romana, mas o que o mundo entende que o Papa é. Quando a gente olha para o mundo todo, nós temos uma quantidade grande de católicos. Poucos são católicos fervorosos. A grande maioria são católicos nominais, que raramente vai a uma missa e que muito difícil entende o que a doutrina católica ensina. Então nós precisamos entender até como eles enxergam o Papa. Porque no final da aula, o que eu pretendo trazer para a igreja e que a gente possa sair daqui entendendo, é como mostrar para essas pessoas, que a grande maioria de nós convivemos todos os dias, que o Papa não é aquilo que diz ser e que ele não é aquilo que ele acredita que é. Porque se eu simplesmente falar que o Papa não é o cabeça da igreja, a gente pode, e se a gente não estiver preparado, nós podemos ficar sem palavras quando ele nos rebater. Então nós precisamos entender isso bem claramente. E quem realmente é o Papa? Ele não é o cabeça da igreja. Mas quem realmente é o Papa? Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a história, quando a gente olha para os documentos da Igreja Católica, quem realmente é o Papa? Temos aí algumas opções. Ele é o representante da Igreja Católica? Ele é o anticristo, como nós temos escutado por muitas vezes? Ou ele é um líder religioso? Talvez seja o entendimento de muitas pessoas, diferentes daquilo que nós acreditamos. Talvez para muitos católicos ele seja o representante da Igreja Católica. Nós temos representantes da Igreja Presbiteriana. Qual seria a diferença, então, se nós debatêssemos com um católico, se ele pensar dessa forma? Ele pode ser o anticristo? Aí a gente precisa entender o que a palavra de Deus fala sobre o anticristo e o que os documentos que nós temos falam sobre isso. Ou ele pode ser apenas um líder religioso, alguém que algumas pessoas seguem. Bom, ficou um pouco pequeno, mas eu vou ler junto com vocês. Vamos perguntar, será que ele é o anticristo? E quando eu trouxe essa questão, vem muita coisa. Mas eu não quero entrar no detalhe sobre o fato do Papa ser chamado anticristo, porque senão sairia outra aula daqui. Tem muitas coisas em que a gente teria que pegar aquilo que o Papa é, cada detalhe, e entender se encaixa como anticristo. Mas aqui eu quero trazer, desde o momento em que nós escutamos isso pela primeira vez, desde lá dos pais da igreja, até recentemente, o que falam sobre o Papa como anticristo. Tertuliano, em 155, ele vai dizer: que obstáculos há, senão o Estado romano, cuja degradação, ao ser fragmentado em 10 reinos, deve introduzir o anticristo em suas próprias ruínas. Neste momento ainda não existia Papa romano como hoje existe. O reverendo Ageu falou um pouco na semana passada sobre Pedro não ter sido o primeiro Papa, e nós não tivemos a liderança do bispo de Roma sobre todos os bispos até 607. Era um bispo, e cada bispo tinha a sua autoridade sobre a sua própria província. E não existia o bispo romano como o principal de todos eles nesta época. Porém, Tertuliano já diz que o Estado de Roma, ele traz sobre ele um perfil de anticristo. Cirilo de Jerusalém, ele vai dizer: levantar-se-ão juntos 10 reinos de Roma, reinando em diferentes partes, talvez, mas todos ao mesmo tempo. E depois desses, 11º, o anticristo, que através de suas artes mágicas ocupará o poder de Roma. O papado não somente tomou Roma como assento de sua autoridade, mas usurpou até o título de Pontífex Máximos da Roma pagã,
para dar ao bispo supremo, o Papa. Aqui nesse momento já existia uma briga para que o bispo de Roma fosse o supremo. E quando Cirilo de Jerusalém vai dizer sobre o Pontifex Maximus, que é muito ligado à antiga religião de Roma, onde o líder religioso de Roma era tratado como aquele que faz a ligação entre os deuses e o povo romano. E aí, Cirilo de Jerusalém, já prevendo que isso aconteceria, ele vai dizer: o bispo de Roma vai assumir essa posição dentro do Império Romano. E aí ele já vai dizer: se isso acontecer, ele será o anticristo. Augustinho de Canterbury, ele vai dizer: eu digo confidencialmente, portanto, que aquele que se chama a si mesmo bispo universal, ou mesmo deseja em seu orgulho ser chamado de tal, é o precursor do anticristo. 540 a 604, Agostinho viveu. Ele era um bispo desta cidade, de Canterbury. E nesse momento, João de Constantinopla, bispo de Constantinopla, ele já queria ser o bispo supremo sobre todos os outros bispos. Ele não era de Roma, mas ele buscava ser o bispo supremo sobre todos os outros. O imperador de Roma, ele disse que não, teria que ser o bispo de Roma. E nessa época era o Gregório Grande, o bispo de Roma, e ele não queria esse título. Ele dizia que o único supremo sobre todos os bispos era Cristo Jesus. Em 604, o imperador tentou dar esse título para ele falou que não queria. E aí, Agostinho ele vai dizer que não se pode aceitar esse título de bispo supremo, que quem aceitasse esse título seria o próprio anticristo. E aí nós vamos para os reformadores. Os reformadores vai dizer assim: Lutero, eu estou extremamente aflito em minha mente. Não tenho mais dúvida de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e conversas dos papas, suas ações e seus decretos, tudo acede da forma mais maravilhosa possível às descrições que as Escrituras fazem dele. Lutero aqui em 520, 4 anos depois do início da Reforma, ele vai dizer que tudo aquilo que o Papa estava fazendo era muito característica do que a Bíblia diz que o anticristo faria. João Calvino, nas Institutas, ele vai dizer: a alguns parecemos demasiadamente maledicentes e insultuosos quando chamamos anticristo ao pontífice romano. Aqueles, porém, que sentem isto não se dão conta de que estão a censurar Paulo de descometimento de linguagem, porque falamos de acordo com o que ele falou. E Calvino está se referindo a 2 Tessalonicenses 2,4. Quem pode abrir aí para nós, para que possamos ler o que Paulo diz à igreja de Tessalônica sobre o anticristo? Sim. Então Paulo vai dizer que o anticristo ele se levanta a tudo, se colocando no lugar de Deus e se opondo a tudo que é referente ao culto a Deus. Calvino ele vai dizer que o Papa ele se enquadra nesse perfil, nessa descrição. E Calvino vai dizer assim: aqueles que dizem que eu estou exagerando em chamar o Papa de anticristo é porque não estão enxergando aquilo que Paulo diz à igreja de Tessalônica. A Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer também a mesma coisa. Vai dizer: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Então a Confissão de Fé de Westminster, ele vai dizer que o único cabeça é Jesus Cristo, e que não é o Papa, o bispo de Roma. Ele não pode ser chamado de cabeça da igreja, porque ele é o próprio anticristo, que a Bíblia diz que é o filho da perdição. E os protestantes? Eu fiz uma separação dos reformados, os reformadores, os protestantes, aqueles que vieram um tempo depois da Reforma, em que vai dizer assim, John Knox: quanto à sua igreja romana, conforme encontra-se rompida, eu não tenho mais dúvidas, senão que ela é sinagoga de Satanás. E aquele que se intitula o cabeça dela, chamado Papa, o homem do pecado, de quem o apóstolo Paulo falou, do que eu duvido que Jesus Cristo falou
do que eu duvido que Jesus Cristo sofreu pela aquisição da igreja visível de Jerusalém. Então John Knox também chamando o Papa de um anticristo. E Spurgeon vai dizer: é dever obrigatório de todo cristão orar contra o anticristo. E quanto ao que o anticristo é, ninguém em sã consciência ousa questionar. Se não é o papado da igreja de Roma, não há nada nesse mundo que possa ser chamado como tal. Se tivesse de ser emitido um alarido por causa do anticristo, deveríamos ter essa igreja sob suspeita, e certamente não estaria livre de suspeita pelo fato de corresponder tão exatamente à descrição. E os protestantes atuais? Quando eles vão falar sobre o Papa, peguei um bem conhecido de nós, reverendo Augusto Nicodemos, em que numa pregação sobre 1 João 2,18, ele vai se referir ao anticristo assim: o anticristo é o promulgador de heresias. Toda seita, toda religião que nega que Jesus Cristo é Deus, é uma manifestação do anticristo, que já está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Por isso que os reformadores dizem que o anticristo é o Papa. E de um texto extraído da Igreja Livre da Escócia, revisado e traduzido pelo reverendo Everton Tokachik, vai dizer assim: esse texto está dentro do site do seminário JMC, e lá tem detalhes, aonde vai dizer por que o Papa é considerado anticristo. Por isso que tem muitos detalhes que eu teria que trazer para a aula, e que nós não teríamos tempo para isso. Mas quem estiver interessado em entender cada detalhe do papado e aonde se encaixa como anticristo, procure nesse artigo que está traduzido no site do seminário JMC. E diz assim: temos que aprender a lição da reforma. Houve 3 claras visões para a grande obra de Deus. A visão doutrinária, o puro evangelho foi redescoberto nas Escrituras. A visão prática, a santidade foi vivificada através da obediência à lei moral. E a visão profética, o papado foi renunciado por ser o anticristo predito na Bíblia. Os evangélicos hoje olham para trás e dão graças a Deus pelas 2 primeiras, mas não estão muito dispostos a insistir na terceira. Se a verdade do papado ser o homem do pecado aparece, eles se sentem embaraçados em sustentar isso. Mas as 3 visões estão juntas. O que o artigo da Igreja Livre de Escócia nos traz é que 3 coisas importantes aconteceram com a reforma. A primeira, o resgate da Bíblia como a única regra de fé e prática, a santidade que a igreja deveria viver e, vamos dizer, a profecia, o resgate da igreja das mãos do Papa, que daria a destruição dos fiéis de Cristo. Então, ele vai dizer: se nós aceitamos muito bem as 2 primeiras, mas a terceira nós não aceitamos, é porque nós não entendemos exatamente o porquê a necessidade da reforma. Então, visões aí que tratam sobre o Papa ser o anticristo. E as referências bíblicas para isso? Nós temos lá em Mateus 24:15, que vai dizer: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê entenda. Aqui Jesus está falando sobre os fins dos tempos. Qual que é a identificação de que o tempo está chegando no final? E o abominável da desolação, ele se refere ao anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, nós lemos parte dele agora, vai dizer assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em 1 João 2,20, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E 1 João 4,3 diz assim: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. E os documentos católicos? Bom, os documentos católicos vão dizer quem que o Papa é. Mas não vou entrar nesse assunto propriamente dito, porque vai ser uma outra parte do estudo. Mas os documentos da Igreja Católica, a bula, uma das bulas papal vai dizer sobre o que ele diz que o Papa é. E aí vai dizer: esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus.
Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores, naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro: tudo que ligares. Assim, quem resiste a esse poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus. A menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manés, opinião de julgamento falsa e herética, já que conforme Moisés não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana, está sujeita ao Romano Pontífice. Então, o próprio Papa, Bonifácio VIII, ele vai dizer que toda a salvação tem que estar ligada a ele, ao Supremo Pontífice, o Pontífice Romano. Quando nós olhamos, vamos desconsiderar os textos dos reformadores, dos pais da igreja, mas quando nós olhamos só os versículos bíblicos, mas essa bula papal, onde Bonifácio vai dizer que toda a salvação tem que estar ligada a ele, fica claro que ele está se colocando no lugar de Cristo. Fica claro que ele está excluindo Cristo do poder salvador para ele. Ele está dizendo: olha, não é Cristo, sou eu. A salvação do povo de Deus tem que estar ligada a mim. E aquele que duvidar disso está contrária à lei de Deus. Então, olhando para aquilo que o próprio Papa diz, a bula papal, que eles têm como a mesma autoridade do que a Bíblia, nós estamos diante, então, de alguém que se coloca no lugar de Cristo. E eu sempre digo que anticristo é aquele que tira o poder de Cristo e coloca sobre ele. Aquele que diz, Cristo não é necessário, se torna um anticristo. Quando ele fala que ele nega, que não existe Deus, a posição dele é de anticristo. Não podemos dizer que ele é o anticristo, mas que o pensamento dele nega Cristo Jesus. É um pensamento anticristo. Quando a gente olha para o Papa, que ele diz que a salvação está nele, aí sim, ele se incorpora como o anticristo. Muitas pessoas hoje que se diz ateu, que não acreditam em Cristo Jesus, é um pensamento que nega Cristo, que nega que o mundo não precisa de Cristo, que ele não precisa de Cristo. Mas não podemos dizer que ele é o próprio anticristo. Mas o pensamento, sim. É isso. Seria um anticristo. Seria lá no final. Eu sempre entendi que seria um único anticristo no final dos tempos. Então, o que eu estava entendendo era errado. Porque, pelo que você expôs até agora, todos os papas têm uma característica de anticristo. Sim. E, então, a partir daí, vai ter um mais visível, pior, na consumação dos tempos? Ou não? Ou é só uma sucessão de anticristos? Sim. Quando a gente olha para a história, às vezes é difícil a gente... É por isso que no texto da Igreja Livre da Escócia vai dizer que é difícil que as pessoas têm uma certa dificuldade para reconhecer isso. É porque o nosso momento hoje, a gente olha o Papa e vê uma pessoa boa, com até que pensamentos legais. Como que pode ser um anticristo? Quando a gente vai olhar todo o histórico da Igreja Romana, ela vai se moldando conforme o momento em que ela vive. Houve já papas muito cruéis, houve já momentos absurdos que a Igreja Romana se colocou e se posicionou. Hoje está mais leve, porque o mundo hoje está diferente. Mas em todo momento a gente vê a perseguição contra o povo de Deus sobre o princípio de Cristo sendo o Salvador. É provável e é correto dizer que nos finais dos tempos, mais para frente, haverá uma perseguição muito maior e uma pessoa realmente se colocada como o anticristo. Mas hoje a gente olha para o papado, a instituição da Igreja de Roma, como aquele que substitui Cristo, como aquele que diz, não precisa de Cristo, precisa de mim. Precisa da Igreja Romana, precisa do Papa como líder da Igreja. Na mesma linha do Gustavo, os sinais dos tempos,
eles já estão desde a primeira vinda de Cristo. Guerras, terremotos, fomes e anticristos. João fala aqui já anticristos, né? Já havia anticristos na época dele. Mas esses sinais eles vão preparando para o pior cenário possível, que Jesus fala, não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, porque são dias de tribulação, o qual nunca houve nem haverá depois. Então a gente espera assim, depois desses tantos anticristos, um que será o anticristo final, né? E isso na grande tribulação, muito perto de Cristo voltar. A perspectiva de muitos estudiosos da Bíblia é que haverá um anticristo final. Então, antes de trocar a linha, só para já interessante que no mesmo versículo tem os dois tempos verbais em João também que o pastor mencionou, né? Que primeiro João diz que vem o anticristo, apontando para o futuro, e que no presente já tem muitos anticristos. Então, são dois tempos verbais apontando para o final, ao mesmo tempo que já fala que no tempo bíblico, né, já havia muitos anticristos, como também já há hoje. Sim, primeiro João ele vai demonstrar que o anticristo já estava naquele momento perseguindo a igreja, o imperador de Roma colocando como supremo sobre todas as criaturas. João já vai dizer que ele naquele momento era o anticristo. E temos o catecismo da Igreja Católica, que diz o que a Igreja Católica acredita, que vai dizer: o Papa, bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, é princípio perpétuo e visível, e fundamento da unidade que liga entre si, tanto os bispos como a multidão dos fiéis. Com efeito, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a Igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma Igreja um poder pleno, supremo e universal, que pode sempre livremente exercer. Então aqui ele está se colocando como o poder supremo, pleno, sobre a Igreja de Cristo. Eu vou repetir esse texto mais para frente, e aí eu falo em detalhes algumas coisas que eles estão falando ali. Bom, então, esse é o Papa. Quando a gente olha para o Papa, no sentido de quem é o Papa, não aquilo que ele diz ser, nem aquilo que as pessoas acreditam que ele é, mas quem realmente é o Papa, nós temos inúmeros momentos em que muitas pessoas, estudiosos da palavra de Deus, pré-reformadores, pais de igrejas, reformadores e pessoas hoje na atualidade dizendo que o Papa, ele é o anticristo devido ao posicionamento dele sobre o Supremo da igreja, sobre aquele em que toda a igreja só pode ser salva se estiver ligada a ele. Mas quem o Papa diz que é? É claro, e eu digo que o inimigo é sagaz nesse sentido, porque ele não chega dizendo, eu sou o anticristo. Ele vai chegar dizendo aquilo que nós queremos ouvir. É sempre assim que funciona. Então, quem que o Papa diz ser? Se a gente entrar no site do Vaticano, a gente vai encontrar todas as bulas, o catecismo, e eles são bem claros, assim como eu trouxe um trecho para cá, mas quem faz isso hoje em dia? Ninguém. A não ser quem está estudando. A grande maioria vai acreditar naquilo que vê, aquilo que ele diz ser. Então, é o representante da Igreja Católica? Muitas pessoas entendem que ele é só o representante da Igreja Católica. Ele é escolhido por Deus para representar Cristo na Terra? Se a gente perguntar para muitos católicos, eles vão dizer, não. Ele é o representante da Igreja. Ou ele é um líder religioso? Então, quem que o Papa diz ser? E aí, eu pego uma postagem do reverendo Hernandes no Facebook em 2013, ele vai dizer, quando em 604, depois de Cristo, o imperador Focas nomeou Gregório I, bispo de Roma, como bispo universal, ele recusou terminantemente o título, dizendo que somente Jesus poderia ocupar essa honrosa posição. Mais tarde, em 607, Bonifácio III foi nomeado bispo universal da igreja e ele aceitou a posição. Doravante, o bispo de Roma passou a ser chamado bispo universal da igreja. A palavra bispo significa supervisor. Então, isso não aconteceu lá com Pedro. Pedro não foi o primeiro papa, assim como nós vimos na aula passada.
E não foram os bispos de Roma até 607 o bispo supremo da Igreja Católica. Calvino ele vai dizer que o último bom papa que existiu foi o Gregório I, o Gregório Grande. E um dos pontos em que mais chamou a atenção de Calvino foi porque ele recusou esse título. Ele era o bispo de Roma, mas não era o papa, como hoje a igreja diz que ele era. O que a igreja fez? Para justificar a origem do papado, lá em Pedro, até Bonifácio III, todo bispo que passou por Roma se tornou papa. Mas nem todos os bispos de Roma tinham esse pensamento orgulhoso, esse pensamento de supremacia sobre a igreja. O papado realmente, como nós conhecemos hoje, começou em 607, com Bonifácio III. Ele aceitou ser o supremo de toda a religião cristã na época. E aí eu volto naquele texto e quero explicar algumas coisas sobre o catecismo da Igreja Romana. Ele vai dizer, o Papa, o bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o princípio perpétuo e visível e fundamento da unidade da Igreja. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 3:11, onde nós vamos discutir sobre esse ponto do catecismo da Igreja, onde diz que o Papa é o fundamento. 1 Coríntios 3:11, o fundamento não é o Papa, é Jesus Cristo. E ninguém pode lançar outro fundamento para a igreja que não seja Cristo Jesus. O Papa está dizendo que é Ele. O catecismo da Igreja Católica está dizendo que é o Papa. Lá em Efésios 2:20 também vai dizer sobre o fundamento da igreja. A pedra angular. Cristo Jesus é o fundamento da igreja, a pedra angular, aquele sobre o qual toda a igreja é sustentada, é construída. E em 1 Pedro 2:7, certo? Então, Pedro nos diz que para todos aqueles que rejeitaram Cristo Jesus, Ele não tem importância, mas para aqueles que foram escolhidos por Deus, é a pedra angular, é o fundamento sobre aonde a igreja está construída. Um outro ponto sobre o catecismo vai dizer que o Papa é o vigário de Cristo. O que é ser vigário de Cristo? Quando a gente olha para essa palavra vigário, substituto, é aquele que toma o lugar, é aquele que tem o mesmo poder, a mesma representatividade de Cristo Jesus, que ele se refere a Cristo. E aí nós temos João refutando isso, em João 14, 16 e 18. Quem encontrar pode ler. A palavra de Deus nos ensina, e o próprio Cristo Jesus deixou para nós que quem viria para nos consolar, nos acompanhar até a volta de Cristo? O Espírito Santo. Não seria uma pessoa, não seria alguém que nós elegeríamos para ficar nessa posição. O próprio Cristo enviou o Espírito Santo para que ele sim representasse Deus em nosso meio e nos acompanhasse e nos consolasse. E um outro ponto que vai dizer que ele é pontífice romano e tem sobre a mesma igreja um poder pleno, supremo e universal. E aí em 1 Timóteo 2:5 Paulo vai nos dizer sobre essa questão dele se dizer pontífice. O que a palavra de Deus nos diz? 1 Timóteo 2:5 e depois Hebreus 8:6. Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro, não tem ninguém que faça uma outra ligação entre nós e Deus que não seja Cristo Jesus. Em Hebreus 8:6. Então é Jesus Cristo, o nosso mediador, e sobre Cristo Jesus estão as promessas de Deus para a igreja dele. Então, quando o catecismo da Igreja Católica refere o Papa como o fundamento da igreja, sobre o vigário de Cristo, o substitutor de Cristo, e o pontífice, aquele que liga a igreja terrena a Deus, nós devemos entender que ele está completamente errado. Que não existe essa posição hoje no mundo. Que a Bíblia não sustenta aquilo que ele diz ser. Isso é o que o Papa diz que é. Mas o que o mundo acha que o Papa é? E eu vou dizer que daqui para frente, eu acho que são os slides mais importantes. E eu até, se preciso, a gente fica
um tempinho a mais falando sobre eles, porque é com quem nós vamos lidar todos os dias. Se a gente for trabalhar, nós vamos encontrar pessoas católicas, e na grande maioria das vezes são católicos não fervorosos, católicos que não conhecem o catecismo da sua própria dominação religiosa, pessoas que nunca leram as bulas papais, pessoas que acham que o Papa é uma coisa e na verdade ele é outra. E se eu for falar que o Papa é anticristo para eles, não vai funcionar. Eu preciso entender qual que é o ponto de ligação para que a gente consiga mostrar para eles a verdade. Se eu for pegar que o Papa substitui Cristo na visão da Igreja Católica, eles vão dizer, não, o Papa não é isso. O Papa é uma pessoa que quer a paz. O Papa é a pessoa que quer o bem das pessoas. Então a gente precisa entender como o mundo enxerga o Papa. E a partir deste ponto de entendimento, a gente precisa mostrar que a Bíblia não condiz com aquilo. Por isso que é importante a gente saber todo o resto, todo o estudo anterior, se aprofundar nisso, mas o mais importante é saber como eles pensam. É saber como eles enxergam o próprio líder religioso. Então, talvez muitos pensem que o Papa é um representante da Igreja Católica. E é a partir desse entendimento que eu preciso mostrar para eles a verdade, e não a partir do meu entendimento. Talvez alguns acreditem que é um homem espiritual e temente a Deus com boas intenções, que tem lutado para trazer a paz, para acabar com a fome, para trazer a igualdade para o mundo. Ou talvez um líder religioso, assim como tantos outros aparecem por aí. O que as pessoas enxergam que é o Papa? Bom, eu peguei num site de uma pessoa que se diz católica, e provavelmente é, e ela estava tentando explicar o que é o Papa. E ela vai dizer assim, o que é o Papa? É uma pergunta comum entre as pessoas que não são religiosas. Em poucas palavras, o Papa é a autoridade religiosa máxima na hierarquia da Igreja Católica. Ele é considerado cabeça do colégio dos bispos. Já mudou, porque era a cabeça da igreja, o que o Papa diz. Mas para ela já é o cabeça dos líderes religiosos, tendo autoridade para governar a doutrina e a fé católica, que já invade um pouco aquilo que a Bíblia condena. Mas, na grande maioria das vezes, eles vão achar que há um líder religioso, aquele que representa os bispos da Igreja Católica. Quando nós olhamos por este lado, como que a gente pode encontrar a oportunidade de mostrar a verdade para essas pessoas? Porque se ela entende que é apenas um líder religioso, e aí eu vou chegar e vou falar sobre o Papa como um líder religioso que não está condizente com a palavra de Deus, ela vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas na igreja presbiteriana vocês têm o reverendo Roberto brasileiro, líder. Você tem o reverendo Ageu, reverendo Hernandes, Augustos. E aí a gente talvez vai engolir a seco e a gente vai parar por ali, porque o entendimento deles é diferente daquilo que realmente é. O que nós precisamos para combater essa doutrina, para combater o falso ensinamento que eles trazem para a Igreja Católica e para a humanidade, é saber como as pessoas pensam sobre isso. Para que a gente possa entender um pouco mais, a gente precisa também estudar qual que é a influência que a Igreja Católica tem hoje. Quando nós olhamos para a história, nós vimos que a Igreja Católica perseguiram os cristãos, perseguiram pessoas que não acreditavam na mesma fé que eles, mataram muitas pessoas, condenaram muitas pessoas, torturavam. Eram momentos diferentes. Hoje eles fazem isso? Não. Hoje, o discurso deles é a paz da humanidade, é acabar com a fome no mundo, é fazer com que as pessoas vivam em união. Quando a gente vai falar sobre o papado, e uma vez conversando com a minha mãe, ela vai dizer que o papa que ela mais gosta era o... Agora esqueci o nome. João Paulo II. João Paulo II era o melhor papa na visão dela. Aquela imagem dele descendo do avião e beijando o chão do nosso país fica marcado na cabeça dela até hoje. Como humildade, como uma pessoa que só quer a paz. Como tirar esse entendimento de pessoas com essa visão? Qual que é a importância do papado hoje em dia?
não é a mesma de anos atrás, de décadas, de séculos atrás. Mas o objetivo de Satanás é o mesmo. É tirar a glória de Deus. É fazer com que as pessoas deixem de glorificar a Deus. Séculos atrás, era perseguindo os cristãos. Era acabando com os cultos dos cristãos. Hoje em dia, não precisa mais disso. Essa semana, eu encontrei, e é recente, foi lançado recentemente, uma produção da Disney que está disponível na Star Plus, onde o título é Amém. Papa respondendo perguntas. E dentro dessa produção havia, eu acho que 5 jovens. E os jovens fariam perguntas para o Papa. Dentro dessa reunião de jovens, eles tiveram o cuidado de selecionar bem esses jovens. Havia um jovem que havia sido que sofreu abuso na infância por um padre. Havia uma jovem cristã evangélica. Havia uma jovem cristã feminista apoiando o aborto. Havia uma prostituta e havia uma pessoa que era contra a religião. Então as perguntas que eles tinham eram para entender aonde havia o ponto de encontro com aquilo que eles pensavam e a igreja. E quando a gente vai olhando as respostas do Papa, é difícil a gente encontrar algum erro, porque é tudo tão disfarçado e tudo tão velado, mas depois, quando você começa a refletir sobre cada resposta, você entende que a influência que ele está dando naquelas respostas está afastando as pessoas cada vez mais de Cristo, ao ponto dele olhar para uma das jovens era lésbica, olhar e falar: Deus te ama do jeito que você é. A igreja tem que aceitar você e as pessoas que pensam como você, porque Deus é amor. É bonita essa frase. A cristã feminista em favor do aborto, em que acusa a igreja e a pessoa como Papa representando a igreja, ela foi bem clara para ele, dizendo: vocês reprimem o nosso entendimento sobre o aborto, faz com que nós sejamos obrigados a viver algo que nós não queremos, e nós entramos em depressão. E ele vai dizer para ela que é errado o aborto, mas que elas não podem se sentir desta forma. Ele não pode concordar com o aborto, mas ele não pode julgá-la por fazer aquilo. E que se alguém católico tiver essa atitude, ele tem que acolher em amor e aceitar dentro da igreja. Coincidentemente, dias depois eu vi uma postagem onde pessoas louvando a Igreja Católica por dar essa abertura a pessoas desse tipo. Essa é a influência que hoje em dia a Igreja Católica exerce. É diferente das épocas antigas, mas tem o mesmo objetivo: distanciar a glória de Deus. Então, quando a gente olha o Papa João Paulo II lá atrás, que veio com uma visão de ecumenismo, de paz entre as religiões, não era por acaso. Para que as pessoas possam enxergar aquilo que o Papa diz como algo: nossa, eu tenho que dar crédito. Talvez a influência do Papa na vida pessoal das pessoas não tenha tanto poder assim, mas no pensamento global influencia muita coisa. As pessoas têm caminhado hoje com um discurso de que o mais importante é como ela se sente, aquilo que ela quer, e não aquilo que a palavra de Deus ensina. A família tradicional foi deixada para trás anos, e hoje a Igreja Católica aponta para que não importa o que você faz, Deus é amor, e a igreja precisa te aceitar dessa forma. Bem diferente do que era antes, mas com o mesmo objetivo.
Então, quando nós olhamos para aquilo que as pessoas enxergam como Papa, está bem refletido dentro desse vídeo em que a Disney produziu. Quando nós olhamos para o Papa hoje em dia, em que ele é muito bem visto pela comunidade do mundo afora, porque ele é mais leve, mais aberto, as pessoas denominaram como o Papa Pop, que é bem ligado à juventude, não é por acaso. É porque dessa forma a influência dele é maior no mundo. E o distanciamento das pessoas para a glória de Deus fica cada vez maior. Porque pensamentos assim estão no mundo. Então, dessa forma que as pessoas enxergam. E é nesses detalhes que nós devemos pegar. É como a palavra de Deus nos ensina. É como a palavra de Deus nos mostra. E aquilo que ele diz ao contrário. Se a gente fraquejar, nós vamos até apoiar o que ele diz. Se a gente não estiver bem alicerçado na palavra de Deus. Porque são palavras bonitas, que envolvem amor, que envolvem união, que envolvem paz, mas fora de um contexto bíblico que nos distancia de Deus. Então é um cuidado que nós precisamos ter. A revista super interessante, esqueci desse slide, mas a revista super interessante vai dizer assim sobre o Papa Francisco, na época em que ele foi, pouco depois que ele foi ordenado. O Papa pode até não ser ouvido pelos próprios fiéis quando o assunto é vida particular deles, mas às vezes o influencia mais no destino do mundo do que qualquer chefe de Estado. Se o chefe da igreja for um líder dinâmico e negociador, como foi João Paulo II, certamente vai deixar um legado relevante. E o simpático e firme Papa Francisco tem tudo isso. É dessa forma que o Papa, que se intitula como cabeça da igreja, age hoje. O que nós devemos ter em mente é que o único cabeça da igreja, onde a igreja está afirmada, é Cristo Jesus. E que tudo aquilo que sai da boca daquele que se coloca no lugar de Cristo, deve ser confrontado com a palavra de Deus. E quando as pessoas derem ouvido a pessoas que se colocam no lugar de Cristo Jesus, nós devemos entender que ela está se distanciando da palavra de Deus, da glória de Cristo. Nós devemos mostrar para ela que ela tem que se voltar a Cristo, a palavra de Deus. Então, hoje é difícil a gente falar que o Papa é o anticristo, porque ele fala palavras bonitas, porque ele tem uma postura legal, simpática, mas ele quer usar disso para influenciar o mundo. O inimigo é sagaz. Ele não vai colocar um tirano no poder. Ele não vai colocar uma pessoa que quer destruir quem pensa ao contrário dele. Não quer. Passou dessa época. Hoje o momento é outro. O mundo é outro. E você consegue conquistar as pessoas se você falar que você está do lado delas. Se você falar para uma pessoa que pensa ao contrário da palavra de Deus que ela está errada, ela vai se distanciar de você. Mas se você disser que ela está certa, que o importante é o amor, é o sentimento do coração, ela vai estar do seu lado. É isso que hoje a Igreja Católica tem feito. E é esse o cuidado que nós precisamos ter. E conclusão. Falamos sobre o sistema papal de 3 visões diferentes. O que é, o que diz ser e o que pensam sobre o Papa. Em nenhuma destas visões podemos encaixar a ideia que a supremacia da Igreja de Cristo está sobre um homem finito, não podendo o Papa ser chamado de cabeça da Igreja. Assim entendemos que o sistema da Igreja Católica Apostólica Romana foi uma invenção humana gerada por sentimentos demoníacos e pecaminosos, que serviu, serve e servirá para distanciar a glória de Cristo como o único e verdadeiro Senhor sobre a Igreja, sendo esse o único capaz de gerar, manter e salvar a igreja que Deus escolheu. É isso, meus irmãos. Alguma pergunta, colocação, alguma observação? Não me fez lembrar, me corrija até se eu estiver errada, porque eu conheço evangélicos, né, que são super favoráveis ao Papa Francisco. É bem isso que você acabou de falar. Ele não é um anticristo, ele é o homem da paz, ele né,
é tudo paz e amor, que é a mesma linha da igreja, de um setor da igreja evangélica que eu tenho visto, de linha progressista. Então eu vejo o católico e o evangélico dessa linha progressista de mãos dadas mesmo, a ponto de endossarem o que o Papa Francisco é o homem legalzão, né? Que Sim, sim. É nesse ponto que eu queria só fazer essa observação. Você me fez lembrar que eu esqueci de falar uma coisa, que eu toquei no assunto e não expliquei. É quando alguém nos acusar de também ter um líder religioso, porque a Igreja Presbiteriana tem um concílio e é representada pelo reverendo Roberto Brasileiro e tem outros líderes religiosos. O que nós devemos defender é que nenhum deles se coloca no lugar de Cristo e que todos eles sabem que são falíveis, que eles podem errar e que eles não estão acima da palavra de Deus, nem mesmo igualitário à palavra de Deus. Então é um ponto importante que nós devemos sempre ter em mente. Ainda mais a Igreja Presbiteriana, que não tem um líder, uma pessoa suprema. Ele tem um concílio, um representante, e que as decisões não são tomadas por uma única pessoa. Então são pontos que nós devemos sempre frisar. Se em algum momento nós fomos confrontados com esta pergunta, porque eu já ouvi isso. E se a gente ficar quieto, a gente vai dizer que o nosso regime, a nossa forma de governo é igual ao deles. O Davi. Aqui. Aqui, recentemente foi a Páscoa, né? E eu vi uma postagem na internet que fala de Jesus de uma forma bem distorcida, né? Só um momento, vou pegar aqui a postagem. Aqui, ó. Eu posso ler que o texto é meio grande, tudo bem? Aqui. Então, o nome da página é Imagens.História e ele afirma: o Jesus que eu admiro foi um revolucionário contestador que andava junto aos excluídos. De acordo com a Bíblia, entre aspas, né? Nasceu em uma quebrada. Aqui vai estar bem coloquial a linguagem, justamente, que é uma página progressista. Sim. Periferia da periferia do mundo. Passou a vida arrumando confusão por causas sociais. Era contra o acúmulo de riquezas, contra a pena de morte, contra linchamentos, contra violências às mulheres e até contra a oração em público. Mas além de ativista, aproveitava a vida. Ia a festas, curtia um vinho, admirava a beleza e o privilégio que é estar vivo. Defendeu adúltera, ladrão, que é prostituta, só que está escrito de uma forma mais... pobre e leproso. Denunciava a elite econômica, religiosa e política. Juntou uma galera para defender a causa e começou a fazer barulho. Pregava amor e paz, mas também se enfurecia com quem tratava a fé como mercadoria. Conquistou, então, o desafeto da classe média e da elite. Ponto por cara. E nunca disse uma palavra contra homossexuais, nunca exigiu dinheiro em troca de milagre, nunca defendeu a exploração econômica, nunca abusou dos seus seguidores, nunca justificou a tortura, nunca construiu um templo, nunca disse que matar era a solução para nada. Considerado subversivo, foi preso pelo Império. A classe média babava pedindo pena de morte, mas o crime não o justificava. Pôncio Pilatos jogou o BO para Herodes. Herodes se ligou e devolveu o BO. Pilatos deixou para a galera decidir. Bem pensado, pois desde aquele tempo o povo já estava cheio de bolsominion linchador. O cara foi executado ouvindo piadinha de justiceiro. E não foi morto entre bandidos. Foi executado pelo Estado como bandido, subversivo que de fato era. O Messias cristão foi um sujeito de pele escura, nascido na periferia, engajado em questões sociais, executado como bandido pelo Estado sob os aplausos dos justiceiros reacionários. Poderia facilmente passar hoje como um esquerdinha dos direitos humanos. Então Jesus, se estiver lendo isso e pensando em voltar, fica esperto. Os cidadãos de bem, que dizem esperar tua volta, era aplaudido da execução sendo transmitida em um programa policial, enquanto comem bacalhau e ovo na Páscoa. Aí, justamente, eu vi uma semelhança assim, justamente que os cristãos atualmente veem Cristo assim, justamente nessa linha, né? Assim como o Papa que está defendendo as pautas mais progressistas atualmente. Então, queria fazer esse paralelo assim e
alertar os irmãos sobre Sim. esses textos. Com frequência a gente vê textos nesse sentido, e quando eu vejo isso, eu penso que o que falta faz a iluminação do Espírito Santo para que a gente entenda aquilo que Deus está colocando na palavra dele. Senão a gente vai pegar histórias bíblicas e tirar ali do contexto e tirar do sentido real do que a Bíblia está trazendo, e diminuindo a pessoa de Deus, diminuindo Cristo Jesus daquilo que a palavra nos mostra. E aí nós pegamos Cristo e colocamos dentro de um contexto como se ele fosse um parceiro nosso, como se ele fosse mais um que saiu da periferia, que só estava pensando no bem de todos e que morreu injustamente e foi condenado como um criminoso. É muito mais do que isso. O que a gente precisa é pedir a Deus para ter misericórdia das pessoas que tratam a palavra de Deus dessa forma e que simplifica a vida de Cristo desse jeito, e para que o Espírito Santo ilumine, para que eles possam entender realmente quem foi Cristo Jesus. Muito bem, então vamos orar, agradecer a Deus por esta manhã e que Ele possa nos conduzir a defender a fé e a Cristo Jesus como nosso Salvador. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvamos ao Senhor e te agradecemos. Te agradecemos, pois o Senhor, ó Pai, é misericordioso para com cada um de nós. Não merecíamos nada do que temos, e o Senhor nos assiste em todas as nossas necessidades. Nos levantou nesta manhã, nos trouxe para a Tua igreja, nos conduziu com o Teu Santo Espírito para cultuar o Teu nome e aprender da Tua palavra. E que este ensinamento, ó Pai, esteja no nosso coração e que possamos vivê-lo dia após dia. E que nós não venhamos, ó Pai, em nenhum momento fraquejar naquilo que nós cremos, na pessoa de Cristo Jesus. E que possamos ser capazes, ó Pai, de defender Cristo Jesus em todos os momentos. Que possamos ser misericordiosos, ó Pai, com as pessoas que não entendem a Tua palavra, que não vivem a Tua palavra, ó Pai, e que ridiculariza a pessoa de Cristo Jesus. Nos faça fortes, fiéis a Ti, tementes a Tua palavra e defensores da verdade, ó Pai. Que o Senhor nos ilumine e nos capacite com Teu Santo Espírito, para que possamos sair, ó Pai, por esta porta, e possamos, ó Pai, viver em fidelidade à Tua palavra, em testemunho, ó Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por isso, e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.